Muito bem, pessoal, estamos de volta à segunda exposição sobre ufologia. Na primeira, na exposição anterior, eu falei sobre nossa posição na Via Láctea, na nossa galáxia, e também sobre a equação de Drake, que tem uma estatística sugerindo uma hipótese que, dado o tamanho e a quantidade de estrelas, consequentemente exoplanetas, ou seja, planetas fora do nosso sistema solar, na nossa galáxia, segundo os cálculos que envolve nesta equação, tudo sugere que devem existir milhares de civilizações extraterrestres inteligentes espalhadas pelo cosmos. Como disse certa vez o famoso astrônomo, cientista, divulgador científico Carl Sagan, se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Carl Sagan, ele acreditava nesta hipótese, na possibilidade da vida inteligente fora do sistema solar, fora do planeta Terra. No entanto, que ele participou do projeto da sonda Voyager. Ele elaborou uma mensagem e essa sonda está até hoje já fora do sistema solar, viajando pelo espaço, levando uma mensagem aqui da Terra, e Carl Sagan participou desse projeto. Inclusive, por curiosidade, o comecinho da música que tem nas minhas exposições é um trechinho inicial de uma série de ficção científica chamada Star Trek Voyager, que é uma homenagem então a essa sonda que leva a mensagem do planeta Terra. Então, sem mais delongas, vamos continuar então nessa segunda exposição. Seguindo então, vamos falar aqui de uma notícia pesquisada, um artigo que foi realizado pelo ufólogo Marco Antônio Petit, este da foto. O Petit, ele é um dos mais reconhecidos ufólogos brasileiros e também no exterior. Ele é coeditor, se não me falha a memória, da revista UFO, que é a revista mais antiga sobre ufologia em circulação aqui no Brasil. Então ele diz, há 20 mil anos, ou seja, 20 mil anos atrás, aparições de UFO já era tema de pinturas em cavernas. Então, obviamente, que era um período pré-histórico, antes da invenção da escrita, muito antes. Imagine 20 anos atrás como não era a vida daquelas pessoas rústicas, praticamente homens das cavernas, e já tinha registrado nas pinturas que eles realizavam das cavernas do fenômeno UFO, aparições de UFO. Quando eu digo fenômeno, eu não quero dizer algo paranormal, simplesmente fenômeno no sentido de um acontecimento, tal como o trovão, que é um fenômeno da natureza. Então o fenômeno UFO é as aparições desses objetos que estão registrados, na realidade, desde o início dos tempos. Então, em cavernas na Espanha, na França, inclusive no Brasil, mais especificamente em Minas Gerais, e foram datadas de 20 mil anos. E já tinha ali os desenhos de modelos que a gente reconhece em fotos de OVNIs, de naves, e inclusive dos seus tripulantes, os extraterrenos. Então, assim, a questão do fenômeno UFO está muito relacionado com a origem da nossa própria civilização.
Inclusive ele comenta que há fósseis de mais de 60 milhões de anos já com pegadas de pés, né? Então como é que pode isso, né? Assim, uma hipótese muito forte é justamente a interferência extraterrena no nosso planeta, principalmente relacionado com o surgimento da própria humanidade, né? Então fica aí a hipótese, a pergunta, né? Os deuses antigos eram alienígenas? Né? Os deuses eram astronautas? O que é astronauta hoje para nós? Eles foram reconhecidos como deuses? Porque afinal de contas, o homem naquela época, 20 mil anos atrás, ao observar uma nave extraterrena descendo, flutuando, saindo os tripulantes, então a única explicação na mente deles, na cabeça deles, daquela época, era deuses. Desceu um deus aqui, veio um deus do céu. Né? Um deus veio dos céus para a terra. Né? Então, olha só esse desenho, né? Muito semelhante a uma roupa de astronauta, um capacete. Né? Então, aqui nós temos uma pintura rupestre pré-histórica encontrada na Itália, que lembra o que? Astronautas. A possibilidade da confusão dos antepassados, dos extraterrestres, por deuses é uma hipótese. Aqui temos também, né, supostos astronautas antigos, datados aqui de 10 mil anos antes de Cristo. Então coloquei aqui uma foto de um astronauta hoje em comparação, né, com os desenhos, para a gente perceber aqui a semelhança. Dá para observar que tem uma pessoa aqui dentro numa espécie de capacete, né, com uma roupa. Então é realmente uma hipótese muito interessante. Mais interessante ainda é o túmulo de Pacal, que é um túmulo que existe dentro, né, de um templo maia. Então ele é a tampa desse sarcófago. Observando aqui, não dá para perceber muito bem o desenho que tem feito aqui na pedra, né? Mas nesse próximo slide, olha que interessante a tampa do sarcófago dos maias, né? Se prestar atenção, vai ver que tem uma pessoa aqui pilotando ou manipulando uma máquina, né? Aqui temos a ideia, inclusive, de fogo, o que lembra muito um foguete. Olha a estrutura do foguete. Para poder visualizar melhor ainda, eu tenho nesse próximo slide a posição de pé, ressaltado aqui com uma pintura feita para poder visualizar melhor. Então aqui nós temos o fogo, a estrutura, uma pessoa inclusive com um respirador aqui, com um tubo de oxigênio, alguma coisa nesse sentido. Então, teóricos defensores dos antigos astronautas sustentam que esta representação é uma evidência, né, da interferência extraterrestre no nosso planeta que ocorreu no passado, né, da visita. E aqui, novamente, eu faço uma comparação com o foguete atual, né, da NASA aqui. Então, temos várias empresas, inclusive a várias outras empresas já particulares, inclusive a NASA, que é do governo, então produzindo foguetes. E aqui nós temos então essa imagem, né, para a gente poder refletir nesta hipótese. Então olha só que bacana aqui o original, né? Aqui, o que eles fizeram? Eles tiraram só a parte do desenho e montaram aqui uma espécie de um modelo. Fica bem claro uma máquina muito semelhante com foguete, né? Algo nesse sentido. Nós temos também na religião, na própria religião, a influência ufológica, a interferência ufológica. Existe também nos primórdios, praticamente de todas as grandes religiões. Então, esta obra
cristã, né, católica, foi pintada em 1350. Mas a gente observa dois objetos aqui nas extremidades, olha só. Isso foi feito, o artista já pintou com esses dois objetos. No próximo slide tem o corte dos dois para a gente poder visualizar melhor de perto. Então olha só, não há dúvidas de que é um UFO, né, um objeto voador não identificado, principalmente na época, né, que nem avião existia. Então observa-se que tem inclusive desenho de pessoas, né, uma olhando para trás, sugerindo muito uma perseguição, né, com essas naves. Então esses objetos são estranhos, realmente não são identificados, uma vez que eles não são reconhecidos pela igreja como divindades e, portanto, olha que interessante, né, seriam considerados blasfemos quando a obra foi criada nessa época. Então a cena retrata o que poderia parecer aí, o que sugere, né, uma perseguição entre dois UFOs. Temos então, ainda falando da Bíblia, a carroça de fogo de Ezequiel. Há um relato bíblico escrito por volta de 593 a.C., é um relato que abre imagem ufológica para interpretação, que é o livro de Ezequiel. O profeta relata o avistamento de uma carroça com rodas de fogo caída do céu, né? Esse veículo teria 4 animais alados que se movimentavam juntos e acima deles haveria uma estrutura. Então lá na Bíblia, em Ezequiel, tem um relato dessa visão de Ezequiel, inclusive sugerindo um metal brilhante, né, um objeto mesmo, um UFO. E o artista aqui pintou esse quadro conforme o relato de Ezequiel, que é algo bem interessante. Sugiro vocês que tenham uma Bíblia ou pesquisem na internet e vejam o relato sob a ótica, sobre o ponto de vista do fenômeno UFO, e depois coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, né? Agora vamos falar sobre Vimana. O que seria a Vimana? Vimana é um veículo voador mitológico descrito na literatura lá da antiga Índia. Então, na verdade, em todas as regiões do mundo, né, eu falei do catolicismo, agora falando da questão da Índia, nós temos lá a Vimana. Da mesma forma que lá na Bíblia eles comentam de carruagem de fogo, né, metaforicamente falando, eles fazem referências a veículos voadores que são comuns nos textos hindus antigos. Inclusive, olha que interessante, né? Eles estão relacionados com na arte bélica, na arte de guerra. Então é algo que está muito de acordo com essa questão ufológica na antiguidade. Então aqui tem um desenho em corte de uma Vimana, né? Ela é redonda, aqui em corte ela fica dessa forma. E lá no livro, lá da Ramayana, tem toda a descrição, né, desse veículo. Então aqui temos a alegoria lá da carruagem de fogo, e temos aqui também desenhos relacionados com a Vimana. Olha só que interessante, né, esse tipo de registro que nós temos na ufologia histórica, vamos dizer assim, né? E olha também esse desenho encontrado em Tassili, no Saara, né, onde nós temos aqui a representação clara, né, de um ser usando uma espécie de roupa, né? Eu poderia até colocar a hipótese de uma roupa de astronauta, né, pessoal? E essa imagem
entre outras aqui dessa apresentação, eu tirei do livro de Erich von Däniken. O título desse livro é uma pergunta: os deuses eram astronautas? Também tenho ele aqui de forma diferente: eram os deuses astronautas? Então é um livro muito interessante, né? Esse daqui meu é da editora Melhoramentos e esse daqui da imagem é da editora Madras. Então diz o autor, né, nesse livro, que possivelmente muito daquilo que o homem supõe poder encontrar no futuro, na realidade já aconteceu no passado. O autor então propõe que extraterrestres tenham trazido grandes conhecimentos, né, para esses povos antigos, sendo também confundidos com deuses. E existe então a evidência disto, inclusive nos achados arqueológicos, né? Então esta é uma hipótese muito interessante, cuja evidência estão aí nesses desenhos feitos nas cavernas, né? Então este é um livro que é um best-seller mundialmente consagrado e recomendo vocês adquiri-lo. Existe também foi realizado um documentário com base nesse livro, facilmente vocês encontram também. Então é algo que realmente sacudiu o mundo, né, e inspirou muitos ufólogos a pesquisarem essa questão, o Erich von Däniken. E apenas para exemplificar, né, essa hipótese, imaginem vocês uma sociedade primitiva observando a chegada ou a partida de um foguete, não é mesmo? A hipótese dos deuses astronautas parte justamente do princípio, do ponto de vista da interpretação das pessoas de uma sociedade primitiva, ao interagirem de alguma maneira, né, com a tecnologia extraterrestre relacionada a veículos voadores. De modo que, ao avistar, por exemplo, um foguete, só poderiam julgar como sendo deuses aqueles que pilotam tais veículos. Tamanha disparidade ou choque, né, cultural, de realidade, os nativos vão considerar os, vamos dizer assim, ufonautas como deuses. Naturalmente que, com sua visão de mundo primitiva, só poderiam comparar tais veículos como carruagens de fogo, carro celeste, que transportavam os seus deuses. Então, temos aqui, né, representação aí da famosa carruagem de fogo, através principalmente dos textos bíblicos. Mas não poderia deixar de falar também dos Anunnaki. O que seriam os Anunnakis? Eles seriam um grupo de divindades sumérias, acádias e babilônicas. Eles eram conhecidos como aqueles que desceram dos céus. Isso é bem sugestivo. E segundo o pesquisador Zacarias, os Anunnakis usaram engenharia genética para criar o Homo erectus. Foi essa a hipótese de trabalho de Zacarias. Então, segundo as pesquisas dele, os extraterrestres teriam colonizado o nosso planeta e criado a raça humana através de manipulações genéticas. E essa teoria explicaria, inclusive, aquela questão do elo perdido da teoria da evolução de Charles Darwin, né, que existe aí uma falha nessa teoria que não se explica como
como surgiu o homem a partir dos primatas, né? Então, seria justamente essa explicação. Então, nessa imagem, né, nós temos aqui o antigo selo sumério, retratado aqui, retratando os Anunnaki. Então, pessoal, isso é tudo muito interessante. A grande pergunta é: o que é realidade, o que não é? É claro que eu estou falando aqui de pesquisas realizadas por pessoas sérias, entendidas, estudiosas, né? Não é uma ideia que saiu, né, da cabeça de alguém. Então, resta-nos pesquisar também, refletir como livre pensadores, utilizar da razão, da crítica construtiva, da coerência, da lógica, tanto para as possibilidades como para as evidências que a gente tem. Essas evidências formam então essas teorias que explicam inclusive algumas coisas que a ciência ainda não alcançou. Então fico por aqui e até o próximo vídeo.